Normalmente as pessoas dizem, vou comer leitão à mielhada. Os clientes do Mogasa não dizem, eu vou comer leitão à mielhada ou à bairrada. Eu vou ao Mogasa. Nós conseguimos aqui uma coisa que é difícil, que é criarmos uma marca. O Mogasa nasceu há 50 anos, como um pequeno cafezinho da aldeia, em que a minha mãe ia fazendo uns petiscos. Depois, posteriormente, o meu pai começou a assar leitões, há uns 40 anos atrás, provavelmente. Entretanto, o restaurante teve a sua evolução natural, passou por momentos melhores, por momentos menos bons, e ligado ao enoturismo, começou-se a assar leitões para poder satisfazer os pedidos das caves em que as pessoas queriam ir provar os espumantes e comer leitão. Depois teve a sua evolução natural, portanto, o restaurante cresceu, mas dá uns 15 anos para cá, essa evolução foi muito maior. Ou seja, reaproveitámos o espaço para expandir e, entretanto, dá 10, 15 anos para cá, começámos a implementar um foco na confortabilidade dos clientes. Portanto, o restaurante aumentou, o número de colaboradores aumentou, sempre focados em quê? Na qualidade. Há 10 anos para cá, além do orçamento, assumi a gestão do restaurante e implementei toda esta evolução no sentido de tornar o restaurante mais apelativo, um restaurante mais confortável. Tentamos divulgar a nossa marca, que eu acho que é muito importante frisar isso, que é, eu acho que nós conseguimos aqui uma coisa que é difícil, que é criarmos uma marca. E como é que nós conseguimos justificar isso? Há pequenos pormenores que conseguem explicar. Normalmente as pessoas dizem, vou comer leitão à mielhada. Os clientes do Mogasa não dizem, eu vou comer leitão à mielhada ou à bairrada. Eu vou ao Mogasa. O Mogasa é uma marca de leitão e não é só mais um restaurante de leitão. Porque nós somos assumidamente um restaurante de monoproduto. 95% dos nossos clientes comem leitão. Quem não come é porque tem alguma restrição alimentar ou porque não gosta mesmo. E aí temos um bife grelhado, um bacalhau assado na brasa, uma coisa que safa, como diz o outro. É um restaurante que tem várias vertentes em termos de clientela, ou seja, durante a semana temos um cliente mais virado para o empresarial e turismo internacional, portanto, turistas estrangeiros. Não costumamos registar esses números, mas pelo que percebemos durante o dia-a-dia, entre abril e setembro, entre 30% a 40% dos nossos clientes ao almoço à semana são estrangeiros. Ao fim de semana temos mais famílias, porque isto é um restaurante de partilha e o leitão é um prato de partilha. Tanto que a nossa apresentação do leitão é para as pessoas partilharem, não é em prato individual. Acaba por ser mais interessante hoje em dia, até porque as pessoas passam muito tempo ao telemóvel, tornam-se muito sozinhas, entre todas ficam muito sozinhas. E a comida sendo de partilha também obriga que as pessoas partilhem mais a comunicação entre elas quando estão à mesa, que eu acho que é uma coisa que até se está a perder um bocado. E neste tipo de restaurantes isso sobressai, o que eu acho que é muito positivo. Nós portugueses ainda subvalorizamos o leitão que temos. É um prato de categoria elevadíssima, em que principalmente os conhecedores de gastronomia internacional o reconhecem como uma coisa única. Provavelmente deverá ser o melhor leitão do mundo. Apesar da Espanha ter muita fama no cochinillo, em termos de sabor e de satisfação, o leitão à bairrada é muito melhor. Eu acho que isso é uma análise condicional, é pôr um ao lado do outro e perceber. E a pouco e pouco, o leitão, além de ser um prato ícone da gastronomia portuguesa, está a internacionalizar-se no sentido em que o turismo internacional o procura, dado a sua excelência. E nós, como operadores dessa excelência, temos que ter cada vez mais responsabilidade, que é por causa de conseguirmos garantir que, à custa do leitão, nós vamos conseguir ter mais turistas, vamos ter mais reconhecimento,
e mais valor acrescentado para a economia local. Eu acho que isso é extremamente importante.